Sejam muito bem-vindos a mais um Segura Essa Marra. E hoje a gente vai falar aqui com uma mulher cheia de atributos, palestrante, coach e empresária. Eu tô aqui hoje com a Sara e a gente vai falar não só do mundo do empreendedorismo feminino, mas também de empoderamento. Sara, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de ter você aqui. Para começar, eu queria que você explicasse para a gente essa trajetória de empresária, de empreendedora, quase 44 anos. Exatamente. Consegue falar com a gente sobre isso? Conta para mim. Eu falo que a gente já nasce uma empreendedora, né? Mulher tem que nascer empreendedora, porque dá conta de tanta coisa. Às vezes não dá conta, né? A gente faz, dá, né? A gente dá. Bom, vamos lá, né? Eu acho que 1 hora é um divã muito rápido pra gente falar de uma vida de quase 44, que daqui um mês certinho eu faço 44. E assim, a gente vai fazendo aquele retrocesso, né? Que aí dá aquele um mês antes, né? Sim, que é o inferno astral. Fica reflexiva. Aí a gente vai pensando, e com o convite que você me fez, eu olhei lá os palestrantes que vieram, a turma, falei, eita, tô lá. Então a gente fica pensando assim, olha onde eu cheguei. Eu imaginava que eu ia chegar numa mesa de um podcast, né? Então, assim, o empreender é muito mais do que a gente acha que é, né, Kelly? Assim, da empresa, do business, de projetos, né? Eu falo que empreender nada mais é do que tudo começa quando a gente empreende a vida da gente. Então, assim, eu posso dizer que a minha trajetória começou com o empreendedorismo quando eu tive um diagnóstico que eu descobri que eu estava com diabetes. É mesmo? Hoje então, eu vejo que foi lá, né? Porque aí a gente vai fazendo aquela avaliação de quem é Sara, né? Como é que eu vou fazer para poder ressignificar um diagnóstico? Não foi fácil e eu sou a única da família, então... E aí eu descobri com meus 15 anos... E de lá foi aquela busca, né? Sim. Que primeiro a gente busca a cura, a gente pergunta por que eu, né? Sim. Depois que a gente se questiona, né? E depois a gente fala, por que não eu, né? E hoje eu vejo que foi o pontapé da maior trajetória da minha vida, foi o diagnóstico da diabetes, né? Hoje eu tenho diabetes tipo 1. E aí foi o empreender do autoconhecimento. Então, toda a minha trajetória começou de me conhecer, né? Quem é Sara, as relações familiares, aquela relação sistêmica, né? De tudo que veio atrás de mim, aquela força dos meus ancestrais. E fui descobrindo, fui indo, né? Nossa Senhora, tombos e mais tombos, igual fênix. Imagino. Aí, disso tudo, eu fui criando uma Sara com mais sabedoria para as minhas pegadas na jornada do feminino, né? E aí começou o caminhar do profissional, né? Hoje a minha formação é como assistente social, e aí fui trabalhando com mulheres, fui atendendo mulheres, e aí fui criando os projetos. Você falou que iniciou com o diagnóstico da diabetes. Sim. Como é que foi isso? Por que esse diagnóstico da diabetes te impulsionou para o empreendedorismo? Né? Como que foi isso? Kelly, eu falo que um diabético, ele empreende 24 horas, porque 24 horas eu tô atenta à minha saúde, até porque a base de tudo que é o externo tem que estar no meu interno, né? Então eu fui aprendendo a medir a glicose, a controlar, a saber lidar com todos os obstáculos que tem, né? Às vezes tem uns, outros, e fui aprendendo essa dança. Eu falo que a vida é uma dança. E a diabetes é todas elas junto, né? Forró, tudo. Todos os ritmos. E eu vejo hoje como uma empresária, com CNPJ e tudo. Aí eu fico falando, gente, a minha empresa, o meu projeto de empreendedorismo começou com eu me empreendendo com a diabetes. Foi onde eu aprendi a ter regra, a criar, né, o que eu faço, o que é melhor, que isso é uma empresa, todas as situações que a diabetes traz para você. Todas elas, né? Todas elas. E aí veio daí esse sentimento de empreendedorismo. Veio daí, porque aí eu comecei a buscar tanto me conhecer e saber lidar com esses, né,
tudo que Com acontece... essas situações que são inesperadas, Sim. que são da diabetes, assim, você tem a preocupação do inesperado. Total. A preocupação do inesperado. É. E aí foi te preparando para isso. Foi me preparando, porque quando eu fiz a formação como assistente social, né? Aí já fui para o mercado, fui trabalhar, e a criatividade também sempre veio muito forte dentro de mim, a dança, o movimento, pessoas, a comunicação, uma coisa que eu sou apaixonada por pessoas. E aí um dia eu acordei e falei assim, eu vou dar palestra para mulheres. E foi do nada Nada. isso. Eu sempre gostei muito de comunicar, né? Aham. E aí eu acordei, na época eu ainda era casada, eu acordei e falei assim, vou montar um grupo de mulheres. Sabe aquela coisa que você tem uma missão de alma Sim. e a vida vem e fala assim, começa de algum lugar? Aham. Que eu acho que o empreender é isso, né, É. Kelly? Você tá aqui, você me Algum momento contando teve um start, os né? Teve bastidores, a sua jornada, um start você teve, é. né? E eu comecei na cozinha da minha casa com 4 amigas, junto ali, aquele bate-papo de Sim. mulheres, e de repente eu fui vendo uma empreendedora. E e foi de quê? Essa empresa, esse primeiro momento, esse start, do Então, que foi? quando eu comecei, assim, eu ainda não tinha nem... Eu tinha meus 29 anos, 27 anos, para essa idade mais ou menos. Eu fui falar sobre o universo do autoconhecimento, Aham. fui trabalhar um pouco do movimento da dança, eu gostava muito de dançar, então eu falei, vou criar umas coreografias pra gente se soltar, sabe Aham. aquela coisa do feminino? Sim. Trabalhar movimento, a sensualidade, deixar sair, e ali a gente conversava, e aí eu fui vender lingerie, e quando eu vi a coisa foi... Gente, e é mágico, porque eu falo assim, dá o primeiro passo, Sim. que o resto acontece. Pra eu te falar a verdade, hoje assim, eu nem sei como tudo aconteceu. Foi tão mágico, porque de 4 pessoas que foram para dentro da minha casa, numa cozinha, eu já estava num salão que cabia, que era uma amiga que me emprestou, que eu falei do meu projeto, aí ela já queria chamar mais pessoas que era da clínica, porque o tema que eu abordava era o despertar da essência feminina na Aham. época. Então, esse bate-papo fazia bem para as mulheres, Sim. né? E ali fui criando, e a criatividade até hoje, porque eu faço uma palestra de um jeito, amanhã eu já mudo Sim, ela que não toda, tem como né? fazer igualzinho, É. porque as pessoas que estão lá mudam, então A acaba gente que muda. muda toda É. hora, né? E aí foi isso, e dali fui conhecendo pessoas, o universo vai trazendo, né, as pessoas. Legal. A sua formação, então, você falou que é em assistência social. É o serviço social, Serviço né? social, né? Que é Como que é a sua assistente formação social, no isso. primeiro momento. E aí, como é que o mundo empresarial entrou? Isso aí. Então, logo que eu formei, né, como assistente social, eu já logo fiz uma pós-graduação em atendimento sistêmico em família. Então, dali eu já comecei a aprender a atender, né, o atendimento sistêmico com mais pessoas. Sim. Então, é aquela da comunicação, da escuta. E aí, como eu fui apaixonando pela jornada e o universo do feminino, que foi onde eu comecei e surgiu, e eu fui buscando. Aí fiz o curso de programação neurolinguística, aí depois eu fiz o curso de comunicação não violenta, Aham. né, fiz uma formação como consteladora. E a paixão pelo autoconhecimento, né? Hoje eu estou fazendo uma formação em psicanálise, então daqui um pouquinho eu já posso clinicar como Sim. psicanalista, que é a minha paixão, né? Porque assim, eu fiz muito pro autoconhecimento, Sim. e com isso, né, a gente vai podendo fazer o externo. Eu sou apaixonada pelo autoconhecimento e as matérias de desenvolvimento pessoal, os assuntos, eu amo. Tem um meme na internet que eu adoro, assim, escuto, é uma ovelhinha que tá assim, eu escuto alguém falando sobre autodesenvolvimento, espiritualidade, como ser uma pessoa melhor, e é assim que eu sou mesmo. Eu amo esses assuntos e eu acho que isso tinha que ser ensinado na escola, né? Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, tinha que ser uma matéria obrigatória em algum momento aí do nosso currículo escolar. Porque sem isso, não tem como ter sucesso na vida se a pessoa... Desafiador, né? Vai ser muito difícil uma pessoa chegar ao topo, onde ela acha que é o sucesso, porque o sucesso é diferente para cada pessoa, Sim. sem que ela se desenvolva como pessoa. E aí não estamos falando de uma pessoa boa ou ruim, não estamos fazendo juízo de valor aqui, mas com ela mesma, né? Se conhecendo, sabendo o que ela gosta, sabendo de onde ela quer chegar, para onde ela quer ir.
A gente vai fazer o intervalo agora e na volta a gente vai falar de um projeto muito legal que você tem que envolve um pouco disso tudo. Isso aí. Tá? É só um minutinho, espera aí, a gente já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos, estamos aqui nesse bate-papo delícia com a Sara. E a Sara tem um projeto muito legal que eu queria que ela falasse com a gente, explicasse de onde surgiu, por que é de salto ou de bota. Como é que é isso, Sara? Então, como eu havia te falado no primeiro tempo, né? Eu comecei com um projeto que é o Despertar da Essência Feminina. Aí conheci uma jornalista e tudo mais, dali, né, uma pessoa que trabalha com comunicação, ela tem uma empresa de comunicação e tal, assessoria de imprensa, ela estava dentro de uma revista do agro e eu fui convidada para escrever para mulheres do agronegócio. Eu falei, gente, como assim, né? O que eu vou escrever? E eu sou apaixonada pelo agro, sempre gostei, sempre participei, sempre fui, rodeios e sempre foi minha paixão. Eu falei, bom... Aí vem as oportunidades, né? E que nome dar ao projeto, que tinha uma página, eu era colunista, tinha que colocar um nome, né? Aí é aquele briefing, né? Aquele tanto. E foi aí que juntas a gente lançou o De Salto ou de Bota, que eu acho que representa muito essa mulher, né? Do agro que estava ali na bota, aquela bota que a gente, né, na época era o rústico do agro, né, a mulher do campo. Que é necessário para o agro, né, a bota do agro. Né? Mas também aquela mulher da empreendedora também do agro, ela também tá na bota, que é a bota mais sofisticada. Então dava, e o salto, né, então dava aquela dança gostosa, foi um nome muito aceito, foi um nome bem acolhido. Legal. E aí eu comecei a escrever sobre mulheres, fiz entrevistas, né, fiz projetos, eventos, tudo com o nome de Salto de Bota. Lancei uma comitiva aqui no rodeio, né, no agro existe aquelas comitivas, e aí eu lancei uma comitiva só de mulheres, que chamava Comitiva de Salto de Botas. Então a gente fazia trabalhos sociais, aí saía para os rodeios todo mundo com a camisa de salto de bota, ia para as baladas todo mundo junto, tudo com a camisa, sertanejo, né? Então assim, foi uma fase muito gostosa e que fidelizou muito esse nome. E aí, eu falo que a vida é bem cíclica, né? E tá tudo certo, a gente não pode brigar com ciclos da vida. E o agro, a revista que eu escrevi, ela finalizou o ciclo e aí depois foi expandindo um pouco mais e aí eu fui escrevendo para outras mídias, aí eu fui escrevendo para mulheres do agro e mulheres sem ser do agro, empresárias, mulheres com histórias de vida, todos os tipos de notícias, né? E aí veio a pandemia, que eu acho que foi a hora que a gente tirou o salto, tirou a bota e fomos ficar descalças, literalmente, né? Eu acho que a gente se despiu mesmo de tanta coisa e a gente teve que, eu falo por mim, né, Kelly, de ressignificar todos os caminhos. Então, o De Salto de Bota foi aquela coisa que era a minha paixão, o agro, e aí eu entendi que a jornada poderia ser diferente. Não que eu abandonasse o projeto do agro, mas que eu pudesse ampliar. Então, o De Salto de Bota, hoje, né, ele ainda continua, mas com o formato de, não só do agro, todos os tipos, né, de caminhos aí do feminino. Então, eu falo que o De Salto de Bota nada mais é do que as nossas pegadas, os nossos pés, a nossa jornada. E é a diversidade que a mulher tem, né, de ser flexível, de ou de salto ou de bota. Eu amei o nome, achei divertido, achei bem legal. Justamente porque ele mostra que, né, primeiro nessa questão de que a mulher, ela pode estar de salto ou de bota, ela não vai deixar de ser mulher por isso, né? Ela não vai deixar de ser feminina, de perder a identidade dela por conta disso, mas também mostra essa flexibilidade que é da mulher, né? Que é dela, que é de se encaixar nos ambientes, que é de se colocar da maneira que ela quer, de se adaptar,
né, de se colocar também da maneira que ela quer, né, não só se adaptar, mas fazer quando necessário, que entendam que ela não vai se adaptar, né? Se posicionar, exatamente. Então, eu amei o nome. E aí, era um programa de palestras, de encontros? Era de encontros, né? Começou com a coluna, que era uma coluna social. Dali começou os encontros e aí eu criei, né, eventos, palestras, fiz palestras dentro da Gameleira, né, nesses eventos do agro. E aí eu falo que eu fui para onde o de salto de bota foi me levando, né? Então foram etapas muito interessantes que hoje agora já levei para um tema de uma palestra, inclusive dentro de empresa, né, que eu trabalho esse arquétipo da mulher, dessa coisa da Mulher Maravilha, né? Sim. E com a de salto de bota ali, daquela mulher o tempo todo tendo que ser algo, mas vamos desconstruir um pouquinho, né? Vamos tirar a capa, vamos tirar o salto e a bota e vamos dar uma aliviada na jornada. Então, a palestra fala um pouco disso, né? Das nossas pegadas, das nossas várias formas de ser, mas do sentir. No que eu quero sentir, o que eu dou conta. Né? É uma palestra de autoconhecimento, isso? Uma palestra de autoconhecimento que não é direcionada mais ao agro, como era no começo, mas eu entendi que é aberta aí para qualquer estilo. Independente se você é do agro ou não, que vai falar, na verdade, desse empoderamento feminino, né? E dessas possibilidades, 1000 possibilidades de que a mulher tem de se colocar da maneira que ela quiser. Como é que foi essa recepção no agro, né? De falar disso lá, primeiro da questão de falar de empoderamento feminino dentro do agro. A gente sabe que hoje tem mulher em todo canto, não tem mais isso. Mas é menos lá, né? Mas é menos lá. Como é que foi essa recepção? Você falou num evento. O evento foi só para mulheres, né? Então, assim, quando você vai para os bastidores do mundo feminino, você vê que as dores são as mesmas. Né? Elas se esbarram só muito. Muda de lugar. Muda de lugar, de endereço, né? De histórias, mas a dor, a fragilidade, a necessidade, o sentir, né? Isso que eu fui percebendo. Então, hoje, Sara, numa palestra de salto de bota, é totalmente diferente de Sara de 4 anos, 5 anos atrás. Então, hoje eu já ressignifiquei, já criei outros formatos, né? Ou bem outras dinâmicas. Mas o legal é isso, porque a minha própria jornada de palestra é a minha própria jornada de vida. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu escuto, mais eu me moldo, mais eu me readapto. É porque a gente vive essa jornada de autoconhecimento para sempre, né? Estava numa outra entrevista aqui, a gente estava falando sobre isso, essa questão do amadurecimento, né? Não existe um prazo para esse amadurecimento. A gente está sempre amadurecendo, às vezes sobre o mesmo assunto, às vezes sobre novos assuntos, né? Mas daqui 20 anos, daqui 30 anos, eu vou estar mais madura do que eu estou hoje. E isso vai numa evolução constante até o fim da vida, né? Ninguém está pronto. Então, esse desenvolvimento pessoal, investir nisso, não só o que você falou, né, de que você foi se construindo, né, se encontrando, e cada palestra é diferente, porque você tá diferente, né? Você de hoje não é igual de ontem. Espero que você saia desse programa diferente também. Com certeza. Cada encontro é uma... Eu falo que é uma peça do quebra-cabeça, né? A gente vai absorvendo, né, das pessoas um pouquinho delas. E que bom quando a gente consegue fazer essa transformação na gente, absorvendo o melhor, né, das pessoas. Quando você conhece uma pessoa que te traz uma coisa boa, te dá uma coisa positiva, que isso, né, é bom, assim. Eu gosto dessa sensação de que conhecendo alguém me trouxe um insight positivo que eu vou levar para minha vida, não sei onde, mas, né, que trouxe uma gota de sabedoria diferente daquela que eu tinha. Às vezes você nem vai encontrar mais com essa pessoa, né? Exatamente. Às vezes hoje eu encontro com pessoas que eu dei um workshop, eu fiz uma palestra, assim, de anos. Falou, Sara, você falou uma coisa naquela palestra que eu precisava ouvir, transformou uma parte da minha etapa. Falei, gente, a gente não tem noção do que é a nossa jornada e do que quão importante é essa comunicação, né? Essa oportunidade. Que eu falo, a gente, né, da troca. Não tem noção do quanto a gente influencia as pessoas com a nossa vivência.
Eu falo sempre isso, que é importante, a gente tem que estar ciente da maneira que a gente vive, não só quando está na frente das pessoas, porque tem pessoas que estão te vendo que você não está vendo. Então, assim, as pessoas estão te observando e você é exemplo para pessoas que você talvez nem conheça. Eu não estou falando só pela questão do programa, da palestra, mas na vida, no dia a dia, né? Na maneira que você se porta com uma pessoa na portaria do seu prédio, na maneira que você se porta com um gari, com uma funcionária, né? As pessoas que estão em torno estão vendo e estão aprendendo o tempo todo. Eu, assim, tenho essa concepção de vida, de comportamento, e isso me ajudou muito primeiro a conseguir viver sem essas amarras da vida, sabe? Assim, de falar assim, não, eu sou assim, e é 100% do tempo, é 100% do tempo, né? É quando eu acordo, é quando eu tô na padaria, quando eu tô no supermercado, eu sou do mesmo jeito. O lance de não usar máscaras te dá uma liberdade de não só de você ser você mesmo, mas a liberdade de você aprender com aquelas situações que a vida vão te colocando ali. A gente vai para o intervalo agora, e aí na volta a gente vai falar sobre a palestra que a Sara faz. Outra palestra que a Sara faz, mas aí já é para homens e mulheres. Aí já é para o público. Aí é geral, aí vem todo mundo. Aí vem todo mundo. A gente vai para o intervalo rapidinho, é só um minuto, espera aí. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com Sara Pardini e a Sara vai falar com a gente de uma palestra muito legal que ela tem, uma palestra unissex para todo mundo, que se chama Segurança das Emoções. Sara saiu de salto de bota e foi para Segurança das Emoções. Como é que foi isso? Conta pra gente como é que surgiu essa palestra, o que é que ela aborda. Fala um pouco para quem está assistindo a gente como é que funciona essa palestra. Então, eu trabalhei como assistente social por 8 anos na CEMIG, né? Que é 90% é uma empresa mais masculina mesmo, né? E como a gente fazia muito eventos e eu tinha essa abertura, né, com o pessoal, a gente era muito parceiro nos projetos, eu fiz algumas palestras femininas, que era o meu nicho mesmo, né? Minha pupila ali, dos olhos, acabou e tal. E eu tinha um grande amigo que participava comigo ali das reuniões para a CIPAT, né? Que é a Semana de Segurança do Trabalho, e eu ajudava muito. E ele falou assim, Sara, esse ano você só vai fazer a palestra para mulheres se você fizer uma palestra para a gente ver. Eu falei, gente, mas eu nunca abordei um tema que tivesse homens, né? Porque eu sempre estudei sobre o universo feminino. Não, a gente quer ver você palestrar, né? Eu pensei, gente, o desafio tá aí, né? Então, é a minha hora, a minha oportunidade. E eu lembro direitinho, eu sou muito grata a todos eles. Eu falo que é a minha grande família, que são histórias que fazem parte dos meus projetos, né? De pessoas. E eu falei, o que eu vou criar para o público misto? Porque tem mulheres junto, não é? Não posso falar para um só para outro. E aí eu comecei criando uma palestra que na época foi sobre sintonias do masculino e do feminino. Eu levei um dançarino de tango. E aí a gente falou sobre essa energia que caminha junto, né? Se a gente souber, é aquela coisa do feminino e do masculino, do apoio, do permitir. E no trabalho tem muito isso, né? Que onde trabalham pessoas, tem homens e mulheres trabalhando, universos totalmente diferentes, cada um com seu Kinder Ovo e tal. E quando eu fiz essa palestra, eu percebi que era possível. E como lá eu trabalhava na área de segurança do trabalho, com o pessoal do RH, então eu atuava muito com questão de acidentes, né? De tudo que tinha a ver com o pessoal que passava pelo serviço social. Então a gente escutava muito a questão das emoções. E eu já estudava sobre a questão de comportamento. Então o sentir sempre foi muito forte em mim, assim, de estudo sobre essa importância. E eu fui vendo e criei. Aí eu lancei a palestra A Segurança das Emoções. O que essa palestra fala?
Quando eu me asseguro de quem eu sou, num autoconhecimento e numa comunicação assertiva, eu evito um acidente físico, porque lá tinha muito disso de comunicação de quem estava no poste, quem estava embaixo, comunicação de equipe. Então eu fui falando, gente, se um ruído tiver na comunicação, pode-se causar um acidente. E se um ruído tem entre você e eu, que somos da mesma equipe, causa uma ruptura nessa relação. Então, a segurança, se assegure, né, das emoções, a segurança entre aspas, eu me asseguro quando eu conheço quem eu sou, quando eu sinto, quando eu falo, eu não dou conta, eu não posso. Né? Eu falava muito para as pessoas, gente, se chegou com algum problema, fale, porque na rua algo pode acontecer por você não ter comunicado. Então, essa coisa da comunicação assertiva, dessa coisa da comunicação não violenta, né, das relações serem mais, de você entender o que o outro está falando para que o check-in seja válido. Então, aí eu lancei essa palestra, esse tema, e foi super gostoso, e hoje eu faço ela, né, em semanas de CIPAT, ou então em qualquer outro momento que a empresa acha necessário. Então, essa foi a segurança das emoções. Então, segurança das emoções é uma palestra sobre emoções e sobre comunicação também. Sim, total, comunicação assertiva, né? Mas eu comunico assertivamente quando eu me conheço. Porque para eu falar aquilo que eu tô sentindo, eu tenho que ter essa abertura aqui dentro. Então, eu preciso ter um pouquinho do autoconhecimento, né? Porque isso também é cada um do seu jeito, no seu limite. Sim. Então, é uma palestra de autoconhecimento, voltada para essa questão da comunicação. Sim. E como que foi isso? Como que os homens viram primeiro essa palestra de autoconhecimento, né? Porque mulher tem uma tendência, eu não tô... Mas é de fato. É mais fácil, né? A mulher tem uma tendência a querer saber sobre isso, sobre se descobrir, sobre como ela funciona, pela sensibilidade feminina. A gente vê menos isso nos homens. Como que foi essa recepção lá nessa palestra, lá no CIPAT, com esse tanto de homem, porque a maioria era homem, né? Como é que foi essa recepção? Como é que foi isso? O que você percebeu disso lá? Por que acontece? Como eu atendia muitas pessoas no individual, no fundo, as pessoas querem ser ouvidas e querem ser sentidas, né? Porque vários dos problemas que eu falo, dos desafios que acontecia, tinha algum gatilho ali profundo de uma relação, de algo que às vezes a pessoa estava passando. Então, tudo vem de um sentir, né? A maioria dos acontecimentos que eu fui percebendo. E quando eu fui para a palestra, eu tinha que falar pelo um coletivo, não dava para eu falar do individual. Então, como eu já sabia que gatilhos de necessidade de escuta, necessidade de afeto, histórias de vida que cada um tem que leva a um tipo de comportamento, isso já era algo da minha vivência, dos meus estudos, eu montei uma forma de comunicar na palestra a importância disso. Então, nas relações não só de trabalho, na família, né? O que é o sentir? Então, eu brinco, faço dinâmica, falo sobre o arquétipo do super-herói, que a gente tem isso, o homem tem isso, né? Mas chega uma hora, eu preciso tirar essa capa. Como a mulher precisa tirar a capa da Mulher Maravilha, que eu falo muito, tem um empoderamento, mas é necessário desempoderar para se ter o poder também, né? E o homem é a mesma coisa. Então, eu fui criando formas para que eu acessasse esse mais desafiador, que é falar de sentimentos. Hoje tem muito homem já conseguindo lidar com essa questão do acesso ao sentir, do autoconhecimento. Né? Hoje mais, né? Mas ainda alguns com dificuldade por uma história, às vezes, familiar. Então, a palestra é muito leve, mas com muita interação e muito sobre histórias de vida, né? A gente é uma história, somos histórias, né? E aí você falando sobre essa questão é interessante porque existe de fato um histórico de que o homem não pode se expressar com emoções ou que ele tem que estar resistente, né? Essa questão das emoções, que talvez não, né? O que trouxe a gente para o cenário que a gente vive hoje. E você falando disso lá, qual que é a média dessas pessoas, da idade dessas pessoas que assistem? Tinha de tudo. Porque eu falar assim, existem pessoas que viveram às essa vezes resistência. participavam o menor aprendiz, porque fazia parte da equipe. E aí vai indo até a idade bem mais adulta, né? Que eu falo assim, 40, 50, 60. Então, assim, é legal porque quem está começando a jornada agora
tem mais oportunidade do que a gente às vezes não teve, né? Então, assim, várias idades. Porque pegou essa faixa dessa que é mais resistente a esse lance das emoções e também essa geração nova que já está aberta a declarar as emoções sem problema, sem problemas. Então, por isso que eu estou te perguntando essa questão da aceitação, de como que foi isso. E é interessante você ter falado dessa mistura de gerações ali na palestra. Mas você conseguiu, então, e foi aceito? As pessoas participavam de fato? Sim. Você falou que eram sobre histórias. Uma participação e lá eu comecei, né? Porque eu trabalhava lá, mas eu fazia palestras em várias empresas fora. Porque meu horário sempre me permitia fazer palestras em outras empresas. E eu fui fazendo em várias empresas por indicação, em CIPATs, e eu fui vendo feedback positivo, né? Que às vezes, assim, a dinâmica tem o abraço, tem o afeto, e no final a pessoa, nossa, Sara, eu não tinha pensado nisso. Porque uma coisa eu falo, um dia a mais é um dia a menos. É isso aí. E eu falo muito da fragilidade que é a vida, porque a morte está batendo o tempo todo. Então, assim, se eu não me assegurar daquilo que eu faço hoje, né, da importância que é o agora, de tudo que eu estou fazendo, numa comunicação com você aqui, num trabalho que eu estou desenvolvendo para uma empresa, eu tenho família em casa, então é tudo uma teia de relações. Então, eu falo muito sobre isso, né, sobre o tempo. Então, a segurança das emoções, ela não fica só na estrutura ali da comunicação, sobre o cuidado, fica sobre a vida. Né? Sobre as relações do dia a dia, né? Do dia a dia. O que eu estou fazendo em tudo? Porque se eu causo um acidente fora, eu afeto o meu trabalho, que é ali a minha rotina. Se eu causo no trabalho, eu afeto toda uma relação, né? Então, assim, tá tudo interligado. Tem uma coisa que eu falo muito, é que não tem fora e não tem dentro, né? Tá tudo misturado. Não tem, eu lembro que eu falei isso até uma coisa de casa. Não tem lá fora, o lixo que você está jogando, você não está jogando lixo para fora, tá dentro, tá tudo ali, né? A gente tem essa ilusão, muitas vezes, dessa separação, né? E o que você falou aí, sobre essa questão a pessoa teve um acidente no trabalho, vai influenciar na casa dela, é óbvio, assim, eu até acho estranho, e sou estranho, quando alguém diz que consegue separar totalmente essa vida pessoal da vida profissional. Porque não tem como você estar mal em casa e você chegar no trabalho e ficar bem. Você pode executar suas atividades, mas que é diferente. Não grita. O que você sentiu, a vivência, e a mesma coisa no trabalho. Aconteceu uma coisa muito ruim no trabalho, não tem como a pessoa chegar em casa e estar soltando foguete. Isso influencia. Então, assim, e é importante que influencie, de fato, porque somos todos um só, né? Já teve um outro programa que a gente tocou nesse assunto, não vou lembrar agora qual, mas que a gente falou sobre isso. A gente é mente, corpo, é tudo uma coisa só, e na vida também não tem essa separação. Você pode até moldar seu comportamento, porque eu estou em família, numa festa de família, eu não vou fazer... Na festa da empresa, eu não vou fazer o que eu faço numa festa de família. Mas você é o mesmo, né? E essa questão da separação, do que você falou da comunicação, de uma teia, eu vejo exatamente dessa forma, né? O que a gente estava falando aqui, né? A pessoa que você conhece aqui, ela vai influenciar no seu ser, na sua casa e também lá na sua empresa. Não tem eu não vejo essa separação. Há quem viva isso separado, né? Eu sou de um jeito, eu até conheço pessoas assim. Pessoa que no trabalho é super carrancuda, sabe assim, cara fechada e tudo. E aí em casa é soltinha. Solta, e né? também o contrário. Tem gente que... a gente vem de uma geração aí que às vezes o pai em casa era daquele jeito. Mais rígido, né? E aí no trabalho já é diferente. Então, eu vejo dessa maneira também, acho muito legal essa ideia da palestra, de trabalhar essa questão da segurança das emoções, porque a questão da comunicação é importante, porque ela une e separa, né? Você, quando se comunica com alguém que você gosta da maneira que a pessoa comunica, você tem vontade de falar com ela e a comunicação flui. Da mesma forma que quando você encontra com uma pessoa que a comunicação não é legal ou que você não se adequa àquela comunicação, para você não é legal, não estou dizendo certo e errado, você também não quer falar mais com aquela pessoa.
Então, acho super legal, super interessante isso. E, de fato, deve trazer um resultado muito interessante para a empresa, porque muitos problemas da empresa, e inclusive prejuízos, podem ser causados por uma falta de uma comunicação assertiva. Sim. Tá? A gente vai para o intervalo e volta para o último bloco com a Sara Pardini. Tá acabando. Tá acabando. Vamos falar um pouco mais de empoderamento feminino, dessa mulher empoderada aí. Rapidinho, só um minuto, espera aí, a gente já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com Sara Pardini e já falamos aqui da carreira, das palestras, da vida empresarial, de como que você chegou onde você tá. Mas agora eu quero falar da Sara mulher. Sara, você falou que tá com quase 44 anos, daqui um mês faz 44 anos. Certinho, 28 de junho. E aí, você falou que não tem filhos, é divorciada, não tem filhos. Queria falar um pouco da vida da mulher agora, dessa mulher que não tem filhos. Dessa mulher que não tem filhos. Pretende ter filhos ainda? Não, hoje não mais. Eu falo uma coisa que é a seguinte, Cláudia Raia trouxe esperança para a humanidade. Tô brincando, mas assim, no momento que ela tem um bebê, na idade que ela tem, e não foi inseminação, foi natural, né? Não foi... Ela estava fazendo um tratamento, mas acabou que engravidou depois naturalmente. Então, ela trouxe esperança para essas mulheres que querem ter uma gravidez mais tardia, quer deixar para frente esse compromisso e essa responsabilidade de ser mãe. Você optou por não ter filhos, então? O que acontece? Eu falo que, assim, lidar com não ter filhos são decisões muito profundo da alma, né? Porque são escolhas, que é só a mulher que sabe o que ela está passando, as possibilidades. A gente vai jornando, você vai estar com parceiro, não vai, qual idade, né? E vai naquele desespero, eu tenho que arrumar um parceiro até X, porque senão não passa, porque a mulher tem data de engravidar, o homem tem um prazo, né? E fica essa coisa da cultura ali, que realmente a gente põe lá dentro e fica tentando acontecer. Só que assim, eu separei, né, e depois, assim, tive relacionamentos, mas não ao ponto de falar assim, eu quero ter um filho com essa pessoa e tal, e não casei até o momento de novo. E foi chegando uma determinada fase da minha vida que eu tive que... Eu já faço terapia, porque eu falo que o mais gostoso é o autoconhecimento, então eu sou suspeita para falar disso, sempre estou ali na autoanálise, né, como profissional. E eu falei, olha, agora eu quero trabalhar a decisão que eu vou tomar a partir de... Quando eu fiz 40 anos, eu falei, o portal virou. O que eu vou fazer, né? E aí, eu com o diagnóstico da diabetes, que hoje é possível muitas coisas, né? Mas assim, a minha decisão foi, agora já passou. Não tomei a decisão de não querer mais, né? E fui ressignificar essa escolha, que aí, acho que pra mulher, tô falando de Sara, né? Mas escuto várias. Tem frustrações, tem desejos ilhados, que ficou na ilha. Então, assim, eu ressignifiquei e consegui. Porque hoje, eu tenho 2 sobrinhos que são minha paixão, mas não tomam lugar de filho nunca. Mas eu falei, poxa, eu não sou a única, né? Deixa eu entender a primeira, escolha, nem a última. Mas foi uma decisão, porque eu poderia ter feito algo individual, como diz, né? Eu quero ser mãe, como diz, mãe solo, né? Mãe solo, que também é uma escolha de várias, mas não foi a minha. E aí eu ressignifiquei, eu coloquei os meus projetos como uma força que também me impulsiona ali de várias crias, né? E também não entra no lugar de filho nunca. Mas hoje eu posso te falar, você é uma mulher frustrada porque não teve filhos? Não, porque nessa jornada eu entendi que tá tudo certo. E você falou sobre que ressignificou isso, que trabalhou isso. Então, quer dizer que mesmo você tendo tomado a decisão
de não ter filhos, uma decisão sua, Sim. não é uma questão de saúde, é você decidiu, Sim, né? sim. Você decidiu isso. Você ainda assim precisou fazer esse trabalho interno, mesmo sendo uma decisão sua? Sim. Porque mesmo na decisão, a gente tem conflitos, né? Uhum. Que vem aquela coisa, nossa, mas a velhice Sim. sem o filho, quem vai cuidar de você, né? Esses dias Sim. meu sobrinho que tava dizendo, tia Sara, nós vamos ter que cuidar de você. Vai! É isso mesmo. Vocês vão ter que cuidar de mim. Né? Então, assim, tive que ressignificar, porque a gente tem aquele vazio, né? Sim. Que não é que o filho, alguém vai suprir, porque supre por um momento, mas o vazio dessa busca, ela é nossa. É. Não há filho que vai suprir isso Sim. se eu não tiver. Ele é individual, né? o vazio é individual. E aí é esse ressignificar esse vazio que a gente sempre vai ter em alguma lacuna. Então, assim, isso eu consegui, foi quando a gente foi fazer um trabalho dessas questões, o que é a maternidade para você, o que é uma mulher empoderada com filho ou sem filho, né? Então, assim, é muito mais fácil hoje, eu posso te falar, de estar na posição que eu tô, de projetos, de hoje fazer a gestão de uma empresa familiar e tudo sem filho, total. Minha realidade é totalmente Sim. diferente de uma mulher que tem Sim. filho, né? É outra vida. É outra vida. É outra Então, vida. assim, e eu, quando chegou aos 40, eu fui falar, bom, tem isso, tem aquilo, aí a gente faz aquela coisa, né? E aí, hoje eu consigo, assim, não sentir esse vazio disso. Vazios, a gente sempre, eu Sim, sempre tenho. vazios O tempo- são naturais do ser e humano. quem não tiver não tá na busca, Sim, né? sim. Mas aí eu consegui encontrar a minha jornada sem a imposição de eu tenho que ter um filho, né? Legal isso. E a gente vem num movimento sobre isso, né? De mulheres que decidiram, a gente tem várias artistas Sim. aí, né, já declararam que decidiram não ter filhos. Até casais mesmo ali, vamos Sim. decidir, não vamos ter filho, não porque tá solteiro, não tem a ver com isso, né? Ter um filho não é uma decisão de status de relacionamento, não tem a ver com estar casado ou estar solteiro, é uma decisão pessoal. E a gente vem nesse movimento e várias mulheres na internet vêm com esse movimento de assumir, olha, eu não quero ter filho, e pronto, porque eu não quero ser mãe. Uhum. Que recebe um pouco de crítica em relação a isso, né? Assim, um pouco eu tô sendo... eu tô querendo ser legal. Mas assim, recebem críticas com questionamento. Teve esse questionamento em casa? Tipo, nossa, você não vai ser mãe, você não quer ser mãe? Não teve, todo mundo aceitou numa boa. Eu acho que porque a minha jornada, ela tem essa coisa, talvez, pode ser por isso, da diabetes. Então, chega uma determinada etapa, né, que a gente fica assim, é um risco, e é um risco. Eu preciso entender que é um risco, né? Uma primeira gravidez após os 40 já tem uma fragilidade, Sim. apesar de toda a tecnologia, existe um corpo Sim. que não é tecnológico. Sim. Né? O nosso corpo não é a tecnologia. É. Então, assim, hoje a gente consegue, tem mulheres igual a Cláudia Raia e tudo, mas ainda existia a diabetes que eu falava assim, poxa, não é uma coisa que eu tenho aquela, se eu não for mãe eu vou ser a mulher mais Sim. frustrada, né? Então, nunca tive cobrança de ninguém, minha família sempre muito apoiando todos os meus caminhos, com leveza, né, com desafios, mas assim, entendendo e respeitando, que eu acho assim, cada um tem a sua história. Sim, cada um no seu momento e assim, e tá tudo na sua certo. jornada, né? Cada um na sua jornada. Sara, você falou que tá quase aí fazendo 44 anos, uma mulher muito bonita, jovial, tá aí linda. Como Obrigada. que é tratar do envelhecimento? Como é aceitar esse envelhecimento? Todo mundo vai chegar lá. Eu falo... Ou morre, se você não quiser envelhecer, você vai ter que morrer. Eu também tenho umas palestras que às vezes eu faço para terceira idade, né? Porque assim, a gente é palestrante e acaba... Eu tenho essas duas, que eu falo que é o nicho, né? Mas eu tenho outras que eu faço e tem a da terceira idade. Eu brinco com eles e assim, 80 e tantos. Não quer envelhecer, morre. É isso, né? Então, assim, e a velhice, a gente já tem que tá cuidando dela desde cedo, né? Que é isso. É envelhecer com a consciência do que eu posso e o que eu dou conta. Sim. Né? Os cuidados estéticos, a gente tá aí cheio, né? E também é gostoso, a gente quer ficar bonita, é academia, é um botox de vez em quando, né? E tudo mais. Mas eu falo assim, o melhor cuidado que tem é você conseguir fazer o processo da alma,
que é o que eu faço, Sim. né? Que é o interno. É pensar assim, eu estou envelhecendo. O que eu vou fazer para que eu consiga mais passar por esse novo ciclo que vai fechar e vai começar outro. O que eu estou fazendo? Né? Não só esteticamente falando. E pro meu espírito, né, em si, assim, né, como é que eu tô cuidando de essência, mim mesma, né? Então, assim, eu faço os meus cuidados primeiro. É eu saber o que eu dou conta. Porque de tanto empoderar, porque eu comecei trabalhando e achando que era a fase do empoderamento, lembra? Há uns 10 anos atrás, tava na moda. era o pico, o auge, que era curso de empoderamento feminino. A mulherada ensandecida, e na época eu trabalhava em hospitais, porque eu fui assistente social também 8 anos, foi meus portais dentro da área hospitalar, e o que eu mais pegava eram mulheres jovens, 30, 40, maravilhosas, num leito obrigatório, que eu falo que ali é divã obrigatório, e é a hora que você mais escuta. E se eu tivesse feito diferente, eu não teria que chegar nisso? Porque aí é os questionamentos, porque o hospital é o lugar que a gente escuta, é o divã do momento de divã. reflexão, é o que você falou. Então, assim, e nessa época eu desenvolvi uma síndrome do pânico, que foi o pico da minha história, que dá um livro, que 1 hora de podcast não dá. Foi quando eu vi que eu estava com sintomas que não era de Sara. E aí, como eu trabalhava com saúde mental no serviço social eu falei, bom, eu não estou bem. Você percebeu, Eu percebi, procurei um profissional. Esse profissional, a minha sorte é que ele trabalha com comportamental, com questão do sentir. Então, assim, medicamento não teve. Ele fez eu entender qual foi vários momentos da minha vida que eu fiz acontecer sem dar conta. Que foi o que me levou ao maior gatilho, que foi a síndrome do pânico. Então, aí eu descobri, eu não sou Mulher Maravilha. Por isso que hoje eu trabalho desempoderamento. Porque esse negócio do empodera demais é perigoso. Dá muita responsabilidade. Não, e você fica sem falta, você fica com falta de ar. Porque assim, o que é empoderar? Eu dou conta disso hoje com meus 44 anos? Não dou. O dia que eu chego em casa, eu falo assim, eu não quero, não vou fazer nada. Por isso que eu gosto de leveza. Eu só vou fazer o que eu dou conta. Então, o meu nicho de coisas era enorme, Kelly. Eu tinha tudo quanto é palestra que você adivinha. Eu fazia chá de lingerie, era sábado, era domingo, não sei o quê. E eu fui vendo que o meu corpo não dá conta. Então, eu fui nichando, Sara. E hoje eu entendi que o meu sentir... Eu preciso sentir Sara. Eu não posso fazer só, né, para ser algo ali. Eu preciso ser Sara. Quem é Sara? Essa é a principal. Então, eu vou envelhecer com isso. Quem é Sara? O tempo todo eu me pergunto assim. Porque é o que eu falei do amadurecimento, que é eterno, né? Daqui 20 anos você não é a mesma Sara. Não. Então, a mulher que empoderava lá na cozinha da casa dela, hoje eu trabalho com o arquétipo de desempoderar. Gente, tira essa capa da Mulher Maravilha, que vocês estão adoecendo. E aí dá aquele alívio, porque, poxa, é verdade. Você não tem que dar conta de tudo, Eu não tenho que dar conta. Mas é porque quem cobra mais da gente é a gente. Porque a gente se coloca nesse lugar, a gente que tem que dar conta de tudo, né? Eu fico vendo, às vezes, esses questionamentos de memes, assim, eu amo, que na verdade é um questionamento profundo que tá ali disfarçado, né? Quem é que dá conta de 4 horas de estudar, de trabalhar, de ir pra academia, de alimentação saudável, e aí assiste filme, e aí cuida da família, e ainda tem um tempo de lazer? Assim, como que essa pessoa consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo? Por mais que você seja uma pessoa multitarefas, uma pessoa que tem habilidades de fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso causa uma né, assim, de você... Chega uma hora que você fica, tô cansada, eu não aguento mais. Eu só posso falar de eu não dou conta. Quando essa pessoa vem, assim, porque eu falo assim, a gente quando tá nesse mundo corporativo, dessas internet, vendo mulheres fazer tanta coisa, né? Eu falo assim, gente, como será essa mulher num divã, né? O que eu escutaria de um sentimento sobre tudo isso? Né? Porque se fazer dar conta e depois como que tá... eu falo que é o somático. Por que eu tô falando isso? Porque eu tive experiência disso. Eu trabalhei em hospitais. Então, essas mulheres que eram empoderadas tiveram que despir, literalmente. E é a impotência de você não estar no controle, Kelly. Eu acho que é isso. O que eu mais trabalhei, 2 anos, que foi
tempos assim, hoje já passou, já tô 1 ano que eu disse, já sentindo esse prazer de sair da necessidade do controle. Sim. Eu trabalhei isso com a minha terapeuta por 2 anos. Eu não sabia que eu era tão controladora. Aham. Que eu fui ver que era coisa que estava assim, tá no seu ponto cego. E que eu fui entender que eram gatilhos de uma mulher controladora, porque eu entendi que lá, quando eu descobri a diabetes, eu tinha que sobreviver. Então, eu tinha que me controlar, senão eu morria. Então, tudo vai ligando. É isso que é a paixão do autoconhecimento. Onde começou essa mulher controladora? Aí eu fui vendo que eu não preciso mais. Que a vida flui por si só em tanta coisa, entendeu? E aí eu fui diminuindo. E eu acho que é isso que é o meu envelhecer, que eu acredito que eu vou conseguir passar por ele com mais leveza. Vai ter todos os desafios que a velhice traz. Sim, para todo mundo. Mas eu acredito que essa minha busca vai me dar mérito para eu poder falar assim, ai, tá sendo um pouquinho mais leve. É porque quando você deixa de buscar o controle, né? É o que a gente falei sobre isso aqui, você relaxa um pouco mais, né? Porque o controle, ele vem de uma sensação, de uma obrigação de que as coisas têm que estar daquele jeito certo, de um certo, né? Tem que estar alinhado. Quando você se liberta desse lance do controle, você permite que as coisas aconteçam. E não só o lance da cobrança que existe pela questão do controle, porque se você está controlando, você está cobrando que aquilo aconteça daquela forma. Sim. Você se permite ser você mesma sem precisar de com tanto alerta ligado. Né? Você falou sobre isso aí, eu super me identifico. Eu sou controladora e o meu trabalho me fez ser assim ao longo da vida. O trabalho de gestão nos obriga um pouco a ser... Muita planilha, tem que você fazer precisa acontecer, controlar, né? você precisa saber o que está acontecendo. Gestão de pessoas te pede também esse controle, né? Liderar, gerenciar pessoas, exige que você tenha ali um mínimo de controle para que mantenha aquela orquestra ali funcionando. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que conseguir ter um equilíbrio nisso, senão você vira esse controlador em tudo. Desde o horário do café, para o horário da janta, para o sair, se vai sair, se não vai, chegou, não chegou. Eu vou chegar em casa. E já aconteceu comigo, você falou isso, eu fiquei pensando, de cronometrar, assim, eu não vou dizer que era certinha a hora, mas é tipo, eu saio daqui tal hora, chego tal hora, e faço tal hora, eu tenho tantos como se a vida não mudasse, né? Como se tudo fosse assim. E como se eu tivesse de fato o controle sobre isso. E que é uma ilusão, porque não tem. Você falou sobre esse negócio da vida, e é uma percepção que eu tenho também, e eu falo muito sobre isso, de que a gente não tem ninguém e a gente não tem nada. Você não tem ninguém, você não tem nada. Eu, às vezes, quando vou atender, vou falar isso aqui, atendo muitas pessoas de términos de relacionamento, que tem essa questão que estava comigo, era meu marido, minha esposa, meu casamento, meu relacionamento. E aí não era seu, você não é de ninguém e você não tem ninguém, você está sozinho no mundo e a realidade é essa. Dói, às vezes, quando você começa a ter essa percepção de que você está sozinho e que você vai navegar. Você falou que acha que a vida... Eu entendo a vida como um rio. Eu falo que a vida é um rio. Fluido. Que você vai navegar ali num barco sozinho. Se vai entrar alguém no seu barco, você vai sair. Como é que vai estar ali à beira do rio? Se vai ter graveto, se tem pedra, se não tem. Aí as coisas vão acontecendo. Mas você vai ter que passar por ali, você e seu barquinho. E como que você vai passar isso vai depender do seu autoconhecimento, de como você levou a vida até aqui. É o que você falou de preparar para a velhice, e não é só fisicamente, não, emocionalmente, financeiramente também. A gente vê, eu já atendi, inclusive, mulheres que os filhos se casaram e foram embora. E aí ela ficou com aquela síndrome do ninho vazio, mas nada mais é do que achar que ela tinha alguém que ela não tem. O filho é meu, ele não tá aqui, ele me abandonou, ele me deixou. Não, ele foi viver a vida dele, como você deveria ter feito com a sua. Né? E eu tô dizendo isso porque você falou isso, eu fiquei lembrando de vários casos que eu vi e atendi nesse sentido. De pessoas que depositam a felicidade delas na presença do outro. Nem tô dizendo o outro, mas assim, no outro estar ali. Só tô feliz se o outro estiver aqui. Que na verdade
é uma dependência emocional e que não vai funcionar bem. Em algum momento isso vai dar ruim. Uma vez vai romper alguma coisa, Em algum né? momento isso vai dar ruim. Que legal que você pensa essa questão do envelhecimento. Acredito que você vai envelhecer muito bem, pelo que eu tô vendo aqui. Espero, né? Vai, muito bem. E tem se preparado para isso. A gente está caminhando já para o final. Vou deixar um espaço para que você convide as pessoas para conhecer o seu trabalho, suas redes sociais, convidá-los para ir lá ver você, né? E conhecer um pouco mais do seu trabalho e te agradecer também, essa delícia de bate-papo, foi ótimo. Já está convidada para retornar quando tiver uma nova palestra para voltar aqui para falar com a gente. Isso, para falar com a gente. E aproveitei para convidar as pessoas para conhecerem o seu trabalho. Bom, primeiro queria agradecer, né, a oportunidade do espaço, da gente comunicar com o fluir da água, né? Sim. Assim, é tão gostoso. Acho que falar de vidas é o que a gente falou aqui, entre um espaço e outro, né? Que falar sobre o que a gente faz é muito gostoso. Bom, gente, eu acho que deu para falar tudo aqui, um pouquinho, né, das palestras. Tem outros temas aí, mas esse eu falo que são as pupilas mesmo. O meu Instagram é Sara_Pardini. Então lá tem um pouquinho aí da trajetória, de algumas palestras, de fotos, né? E o meu site, que é sarapardini.com.br. Então, vamos lá, empresa que quiser, né, fazer algum evento aí de segurança, mês das mulheres, a gente está aí com o coração aberto para fazer essa interação super gostosa, de uma comunicação assertiva, de bastante afeto, né, nessas palestras. E de autoconhecimento, pelo que eu vi aqui. Amo autoconhecimento e, como eu disse, acho que tinha que ser aprendido na escola. Quem sabe daqui a um tempo, né? As gerações novas estão aí com várias ideias. Verdade. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu amei esse bate-papo delícia aqui. E eu não sei aí, mas aqui a gente já pode falar. Sextou, Brasil! Sextou sim! Sextou gostosinho demais! Vejo vocês semana que vem. Um beijo! Tchau!